4 pessoas morreram e centenas foram detidas na segunda-feira nos protestos contra o aumento do preço dos combustíveis em Angola. A medida do governo resultou no aumento das tarifas dos transportes públicos e provocou uma greve de 3 dias da Associação de Táxis Coletivos, o que acabou por desencadear uma onda de violência. Segundo um porta-voz da polícia, mais de 500 pessoas foram detidas e foram vandalizadas 45 lojas e 20 autocarros públicos. Os táxis coletivos de 9 lugares, conhecidos como candongueiros, são dos meios de transporte mais baratos e populares no país. Milhares de bombeiros estão a combater incêndios em Portugal, sendo os de Aroca, no distrito de Aveiro, de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo e de Penamacor, em Castelo Branco, os que mais preocupam as autoridades. Em Ponte da Barca foram mobilizados perto de 400 operacionais, mais de 100 viaturas terrestres e 2 helicópteros para combater as chamas. Olhar para isto, fruto do trabalho que a gente leva, e de um momento para o outro, reduzir as cinzas. Não temos incêndio controlado, deve haver como passar descontrolado em menos de um segundo. Pá. O incêndio que lavra Aroca e que mobilizava ao final da manhã mais de 600 operacionais, chegou entretanto a Castelo de Paiva, tendo sido acionados planos de emergência nos 2 concelhos. As aldeias de Vilar de Eirigo e do Seixo tiveram de ser evacuadas e uma fábrica ardeu parcialmente. Já em Penamacor, o combate às chamas está a ocorrer favoravelmente, de acordo com o Comando Subregional da Beira Baixa. Todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, estão com aviso amarelo até pelo menos quinta-feira devido às elevadas temperaturas. Fortes chuvas atingiram o nordeste da Roménia durante a noite de segunda-feira, causando inundações repentinas que mataram pelo menos uma pessoa e forçaram centenas de outras a fugir. Várias aldeias e pequenas cidades foram afetadas, uma vez que um dos rios do norte da Roménia teve o caudal mais elevado das últimas 5 décadas, de acordo com um funcionário local. Foram enviados helicópteros para salvar as pessoas que ficaram retidas nas casas inundadas. Entretanto, a Turquia e a Albânia, países vizinhos, continuaram a enfrentar incêndios florestais no meio de condições extremas. No fim de semana, deflagraram chamas perto de Bursa, a 4ª maior cidade da Turquia. Um incêndio florestal a nordeste da cidade foi praticamente extinto, mas outro a sul continua a arder, embora a sua intensidade tenha sido significativamente reduzida, segundo o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mais a oeste, o Ministério da Defesa albanês registrou 6 fogos na segunda-feira, após 2 semanas de incêndios que destruíram milhares de hectares de floresta. A Agência de Segurança Interna da Polónia concluiu que um cidadão colombiano cometeu crimes de terrorismo no país em nome da Rússia. Segundo as secretas polacas, o jovem de 27 anos seguiu ordens de Moscovo para incendiar 2 armazéns de materiais de construção em maio do ano passado. Foi nas cidades de Varsóvia e Radom. Nie mamy dzisiaj wątpliwości, że ta aktywność rosyjska, ona także dotyczy pewnych zorganizowanych środowisk politycznych i że destabilizacja sytuacji na granicach, próba paraliżowania pracy naszych służb, bardzo blisko są tych drastycznych akcji dywersyjnych, takich jak próby podpaleń czy pobić. A Polónia afirma que a Rússia incentiva os sul-americanos presentes no território da União Europeia a cometerem crimes em troca de dinheiro. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse na terça-feira que o Reino Unido reconhecerá o Estado palestiniano em setembro, a menos que Israel concorde com o cessar-fogo em Gaza. Starmer convocou os ministros para uma rara reunião de verão do Conselho de Ministros para discutir a situação na faixa de Gaza. This is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza. O primeiro-ministro britânico acrescentou que Israel precisa de tomar medidas para uma paz a longo prazo, reavivando a perspectiva de uma solução de 2 Estados. Por outro lado, Starmer recordou também que o Hamas deve libertar todos os reféns, assinar um cessar-fogo, desarmar-se e não desempenhar qualquer papel no governo de Gaza.
França, que também vai reconhecer o Estado da Palestina em setembro, congratulou-se com o anúncio do primeiro-ministro britânico e, através de uma publicação na rede social X, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, afirmou que o Reino Unido se juntava à dinâmica criada pela França para o reconhecimento da Palestina. Poucas horas antes do anúncio de Keir Starmer, um observatório para analisar a gravidade da insegurança alimentar, apoiado pela ONU, afirmou que o pior cenário de fome está atualmente a desenvolver-se num enclave. Os crimes aconteceram ao final da tarde de segunda-feira em pleno centro da cidade de Nova Iorque. Um homem armado com uma espingarda invadiu este arranha-céus de escritórios e matou 4 pessoas. Uma quinta vítima foi ferida com gravidade, mas encontra-se estável no hospital. Our hearts are heavy. 5 innocent people shot tonight. We lost 4 souls to another senseless act of gun violence, including a member of the New York City Police Department, Officer Islam. O atirador de 27 anos, com perturbações mentais, pôs fim à própria vida. No bolso guardava um bilhete com queixas contra a Liga de Futebol Norte-Americano, sediada no edifício onde ocorreram os crimes. O homem terá praticado a modalidade e sofreria de uma doença ligada a um traumatismo craniano. A administração Trump vai tributar os produtos europeus que cheguem aos Estados Unidos em 15% a partir de 1 de agosto. Mas os produtos norte-americanos poderão entrar livremente na Europa. É o que resulta do acordo comercial entre as partes. Bruxelas engola em seco, enaltece um mal menor e o fim da incerteza. Washington tinha ameaçado com tarifas de 30% se não houvesse entendimento. This is clearly the best deal we could get under very difficult circumstances. A União Europeia concedeu apenas algumas isenções aos direitos aduaneiros de 15%. Devem ficar livres as aeronaves e respectivos componentes, certos produtos químicos, medicamentos genéricos e produtos agrícolas. A taxa norte-americana de 50% sobre o aço e alumínio europeus continua em vigor, mas deve ser suprimida mais tarde. Há um pequeno consolo. A atual tarifa de 27,5% sobre os carros europeus baixa para 15%. The EU really haven't gotten much of anything. The only thing they've gotten is a lower tariffs on cars. That is more or less it. Of course, it's not nothing. It is good for the European car industry, but if you look at it in general, it seems more or less like a shakedown by Trump dictating the terms for the EU. It hasn't really been a negotiation at all. Por outro lado, a União Europeia comprometeu-se a comprar energia americana, incluindo petróleo e gás, e também equipamento militar dos Estados Unidos por um montante de 750 mil milhões de dólares. Prevê-se também que as empresas europeias investam 600 mil milhões de dólares em território norte-americano. It doesn't look very good because we were too much divided among the member states. And this has led the United States to consider that we were not going to retaliate and that we would accept any kind of deal to get at least one deal that brings stability, that brings a bit more certainty. Alguns países, como a França, defendiam uma linha dura e medidas de retaliação contra os Estados Unidos. Posição diferente tinha a Alemanha. Berlim queria um acordo a todo custo para evitar uma guerra comercial e rapidamente mostrou satisfação. A fome atinge dramaticamente a África e o Médio Oriente. De acordo com o inquérito sobre o estado da segurança alimentar e da nutrição no mundo, chamado-se relatório SOFI 2025, as tensões comerciais, os conflitos e as alterações climáticas são as principais causas da inflação alimentar mundial. Still, the situation is quite alarming, especially in Africa and especially in the Middle East. I would say those are the two areas where we're seeing the numbers continue to increase. So it's a mixture between the conflicts, I would say some of the disruption or shocks because of economic or trade tensions and also the climate shocks. So the three are the three main drivers. A proporção da população que enfrenta a fome em África ultrapassou os 20% em 2024, afetando 307 milhões de pessoas, enquanto na Ásia Ocidental estima-se que 12,7% da população, ou seja, mais de 39 milhões de pessoas,
tenham sofrido fome em 2024. As condições de vida cada vez mais difíceis dos pequenos agricultores e das populações rurais nos países em desenvolvimento são catalisadores dos fluxos de migração económica. It's very clear that when people do not have the ability of really having a livelihood where they are, then they are forced to migrate. So there's obviously a relationship many times between migration, the ability of feeding themselves, the ability of also saving with that food production. Os pequenos agricultores que cultivam em menos de 2 hectares de terra, produzem 1/3 dos alimentos do mundo e até 70% dos alimentos em África. São essenciais para o abastecimento e a segurança alimentar nos seus países. No entanto, vivem na pobreza e na fome. 80% das pessoas mais pobres do mundo vivem nas zonas rurais dos países em desenvolvimento. O governo central chinês declarou que vai começar a oferecer subsídios para crianças numa altura em que o país enfrenta uma baixa taxa de natalidade. A ajuda de pouco mais de 430 euros por ano será concedida às famílias para o primeiro, segundo e terceiro filhos até aos 3 anos de idade a partir deste ano. O Partido Comunista Chinês acredita que a distribuição de subsídios ajudará a aliviar a pressão das despesas com os cuidados infantis e a evitar um novo declínio na taxa de fertilidade. O objetivo da nova política não seria aumentar a população, mas sim mantê-la com uma dimensão relativamente semelhante, sem que esta se incline demasiado para uma população envelhecida.